Bom dia, sétimo ano A. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Com saúde? Que bom. Pessoas, eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, porque ontem na aula da professora Thais aconteceu uma coisa muito desagradável. Logo quando ela estava dando os últimos recadinhos, eu não sei se foi por querer ou foi sem querer, também não vem ao caso, tá? Por isso que eu estou dando esse recado hoje. Acabou derrubando toda a turma, inclusive a professora. Então, cuidado com a ferramenta, principalmente quem usa essa ferramenta no celular, tá, gente? Para não apertar algum botão e derrubar toda a turma de uma vez, tá bom? Então, tomem cuidado, porque se isso se repetir algumas vezes, eu vou precisar tomar algumas providências, porque é uma falta de disciplina muito grave, tá? Eu acredito que aconteceu sem querer, né? Eu quero pensar dessa forma também. Então, tomem cuidado para utilizar a ferramenta da melhor maneira possível, porque é como se fosse a sala de aula de vocês, tá bom? Qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar comigo, pode entrar pelo Skype, pode mandar e-mail, fiquem à vontade, tá bom? Não vou atrapalhar mais a aula da professora Adriana Borges. Uma boa aula para vocês. Tenham um ótimo dia e no finalzinho da manhã, um ótimo final de semana também para vocês. Tudo de bom para a família de vocês também. Beijinhos, tchau. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Tudo bem com vocês? Beleza. Então, vamos fazer nossa devoção. Está como título Superstição. Sal grosso pelos cantos, ferradura na porta, entrar no campo de futebol com o pé direito, fazer um sinal qualquer, deixar a Bíblia aberta na sala sem lê-la, usar sempre a mesma camisa em dias importantes. E assim o medo faz o ser humano buscar ajuda até em objetos, sinais e comportamentos que ele mesmo criou. Deus, porém, vem nos socorrer. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Não seja escravo do medo. Deus oferece a paz da liberdade, a alegria da vida em Jesus. Oração. Deus, liberta-me de superstições que me aprisionam ao medo. Obrigado porque em Jesus encontro paz. Amém. Pessoal, já deixei ali, como eu sempre faço para vocês, o que nós vamos fazer hoje, que é a correção do LIP 1, texto de divulgação científica. Deixa eu colocar aqui o chat de vocês. Aí, agora sim. E lá no LIP laranja, no volume 1, página 29. Se vocês perceberam, já tem o novo roteiro da semana que vem, do dia 1º de junho, e está constando que nós vamos fazer essa correção na semana que vem. Por quê? São muitas páginas, então não dá para fazer tudo num dia só. E aí fica constando a mesma coisa por conta disso, tá bom? Então, quando tiver repetido é porque eu sei que não vai dar tempo de fazer em uma única aula. Certinho? Então, vamos compartilhar a tela aqui. Estão vendo a minha tela? Aê, beleza. Esse daqui, eu acho que nós nem começamos a correção, né, pessoal? Ficou para... vocês haviam começado a fazer em sala de aula e eu ia avistar no dia 20 de março. Dia 20 de março a gente já nem estava mais com a presencial, né? Nós nem começamos a correção.
Beleza. Bom dia para quem chegou depois. Então vamos lá. Pegar o lip amarelo, não, laranja, página 29. Luana, não tá vendo? Tá compartilhada a tela. Sai e entra de novo, Lu. Sai e entra pelo mesmo link, vê se você consegue. Que às vezes acontece isso, a gente sai e volta na mesma reunião e dá certo. Beleza, então vamos lá. Para lembrar, o que é um texto de divulgação científica? É um texto que foi adaptado com descobertas científicas, que tem aqueles nomes técnicos que no dia a dia a gente não iria entender o conteúdo, e aí eles fazem uma adaptação que qualquer pessoa possa ler aquela descoberta. E quando a gente fala de divulgação científica, é qualquer coisa, né? Então começa assim, ciência ao alcance de todos, ou seja, é a área da ciência, mas qualquer um pode entendê-la por conta dessa adaptação. E aqui essa foto que eu acho maravilhosa, que tem no lip de vocês, na página 28. Daria para fazer redação em cima disso, estudos em cima disso, porque é uma foto linda, que você pode explorar bastante coisa. Apesar de só ter 3 pessoas aqui, mas a gente vê que eles estão contemplando a natureza, né? E aí nós temos esta matéria. Temos um homem aqui deitado no travesseiro, dormindo, celular ao lado, bem a nossa realidade, né, com o celular. E aí na legenda, o livro aproximou para a gente poder ler melhor. Diz assim, A inteligência eterna de uma mente sem lembranças. E aí o título e o subtítulo. Dormir para esquecer. Não lembro o que comeu ontem? Nova teoria propõe que o sono existe para o cérebro apagar memórias inúteis e abrir espaço para o novo dia. O texto é de Bruno Vaiano. Dormir para esquecer saiu na Super Interessante em março de 2017. Então, o que a gente já analisa aqui pela foto? O homem está dormindo, ele está no travesseiro no formato de uma borracha. Até as cores aqui são propositais, olha só. As cores da roupa, da cama, aqui, a coberta, tudo tem a ver com a borracha, né? Uma coisa está complementando a outra aqui. Então, dormindo, eu estou esquecendo. E aí? Pergunta 1. Antes de ler um texto, geralmente os leitores procuram saber qual é o tema e começam a leitura apenas se este lhe parecer interessante. O que o livro faz com vocês? Vocês também fazem isso? Vocês olham o tema ou apenas a figura e aí vão ler? Ou não, independente de o tema ser legal ou não, eu vou ler aquela matéria. Escreve lá para mim ou abre o áudio. E aí? Eu vou ler porque é legal ou eu vou ler por curiosidade? É totalmente pessoal, tá? É o que vocês fazem. O Caio só se interessar, então ele vai ver ali o título, se interessar, ele vai ler. O Jonathan também, porque é legal. Henrique também, se o tema não interessa, não vai ler. Então tem que ser bem atrativo, né, o tema, para que vocês consigam ler. Se esse tema aqui, vocês iriam ler a matéria, dormir para esquecer? Não lembro o que comeu ontem? Depende muito do que o tema aborda, sim. Se fosse só isso, vocês iriam ler essa matéria? Iria. Não. Ah, quem é F? Não sei quem é F. Colocou não. Guilherme sim, Henrique sim. Ah, é o Felipe. Jonathan não, nem assim, né, Jonathan? Não gostei da matéria. Muri iria ler. Beleza. Lia Lívia, né? Não. Então vamos lá. O título e a linha fina, as frases em destaque logo após o título, adiantam para o leitor a descoberta científica que o texto divulga. Qual que é a descoberta científica? É justamente o fato de dormir
e que vai esquecer, são as hipóteses, né, de que o sono serve para apagar as memórias inúteis. Quem tira o instantâneo? Ah, beleza, Lívia, obrigada. O Caio, se não soubesse, talvez iria ler, tá? Beleza, obrigada. Que aí a gente vai corrigindo mais rápido, ficando aí para vocês, né? Só não esquecendo que vocês não podem sair do chat, tá? Vocês saem da reunião, mas não saem do chat, que aí vocês têm as respostas ali. E depois que tiver tudo certinho, sai do chat. Isso se vocês perderem alguma coisa. 2. Releia a linha fina e assinale a opção incorreta. Não lembra o que comeu ontem? Nova teoria propõe que o sono existe para o cérebro apagar memórias inúteis e abrir espaço para o novo dia. Quantas vezes a gente vai comentar alguma coisa e você fala assim, nossa, mas eu não lembro nem o que eu comi ontem? Como é que eu vou lembrar o que foi na semana passada, né? Acaba acontecendo. Por que será que isso ocorre na nossa vida? Já pensou se tudo o que vocês fizessem, desde a hora que vocês abrirem o olho até a hora que vocês vão dormir, tudo ficasse registrado? As pessoas que vocês viram na rua, o fato de você escovar o dente, de você abrir a torneira, tudo que já está no automático, você ficasse gravando, né? Seria muita informação. Então, o que já está no automático, o cérebro vê que é inútil, não precisa mais. Eu já sei fazer, então deixo de lado, e aí eu vou gravar apenas o que é novo. Ia ficar cheio mesmo, Jonathan. Então, vamos lá. Qual delas que está incorreta? Letra A. A linha fina tem a finalidade de resumir a ideia central do texto. Seu objetivo é expor uma informação que seja de difícil compreensão ao público leitor. Ou estabelece um diálogo por meio de uma pergunta dirigida ao leitor. Não lembro o que comeu ontem? Esse entendimento é justificado pelo sujeito oculto você na primeira oração. Qual delas que está errada? A, B, C. Marca ali para mim. Aê, quem já falou, B. Isso. No texto, a ilustração e legenda que antecedem o corpo do texto. Observe-as e responda as questões a seguir. A. Qual é a relação da imagem de uma pessoa dormindo com um travesseiro que tem o formato de uma borracha com título? Aí a Pro já falou lá atrás, né? A relação da imagem com o travesseiro é justamente a função de dormir, de apagar. Então eu tenho um homem dormindo, que é o dormir, e o travesseiro na função de apagar. E ainda falta mais uma. Já tiraram o instantâneo ali, falta mais uma. A legenda da imagem faz referência ao filme. Vocês sabem que filme que é esse? Alguém pesquisou? Ou alguém tem alguma aposta de que filme que é esse? Vamos ver. Não, não é esse não. Esse filme deve ser bem mais recente, Henrique. Divertidamente? Também não, também é bem mais recente, não. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eu particularmente não assisti, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui, a classificação é 14 anos. Então você tem ali o Jim Carrey como personagem principal e a Kate Winslet aqui também. E aí eu trouxe a sinopse para vocês entenderem o porquê de ter a ver. Então, Joel e Clementine formavam um casal que durante anos tentaram fazer com que o relacionamento desse certo. Desiludida com o fracasso, Clementine decide esquecer Joel para sempre, para tanto aceita se submeter a um tratamento experimental, que retira de sua memória os momentos vividos com ele. Após saber de sua atitude, Joel entra em depressão, frustrado por ainda estar apaixonado por alguém que quer esquecê-lo. Decidido a superar a questão, Joel também se submete a tratamento experimental. Porém, ele acaba desistindo de tentar esquecê-la e começa a encaixar Clementine em momentos de sua memória os quais ela não participa. Difícil, né? Se existisse realmente esse tratamento experimental. Aqui é o tratamento experimental, né? Que ela queria esquecê-lo e aí ele fica desesperado porque ele ainda gosta dela e não quer perdê-la, né? Aí ele vai com raivinha, também quero fazer isso, quero te esquecer. Mas ele desiste de tentar esquecer e aí começa a trama do filme. Deve ser bem interessante, né? Você poder, se tivesse um poder de tirar a memória ou de colocar alguma coisa, é uma coisa bem
Bem forte também, né? Imagina que você pudesse esquecer uma pessoa da sua vida, é bem forte isso. Para isso a gente guarda as emoções, a gente guarda tudo, né? Até quando a gente lembra de uma situação, a emoção volta pra gente, não é? Se você viveu uma coisa muito feliz ou muito triste, quando você lembra daquilo, volta aquela sensação. Então a gente guarda também as sensações. Ó, também nunca ouviu falar. Ele é bem antigo, ele é de 2004, gente. Por isso que vocês nunca ouviram falar. A letra B é Brilho de uma Mente Sem Lembranças. Esse daqui é o nome do filme. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Esquecido Eterno. Certinho, Jonathan? Aê, obrigada. Vem agora o texto que acompanha título, linha fina, imagem e legenda anteriores. Sabe a sensação de tomar decisões pela manhã com a cabeça descansada? Pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, descobriram que pode ser justamente esta função biológica de uma boa noite de sono, apagar lixo mental. Quando estamos acordados, somos escravos do aqui e agora, sempre atendendo a algum estímulo e aprendendo algo novo, diz a italiana Chiara Cirelli, uma das autoras do estudo. Durante o sono, nosso cérebro reequilibra as sinapses de um jeito mais eficiente. Sinapses são os pontos de encontro entre dois neurônios, por onde passam os impulsos elétricos. No experimento, 18% das sinapses dos ratinhos que tiraram o cochilo foram apagadas, o que abre espaço para novas informações. Nos roedores que ficaram acordados não houve mudança. Essa capacidade que os seres vivos têm de regular a si mesmos, ajustando a energia que deve ser dedicada a cada tarefa para manter o equilíbrio do corpo, tem um nome técnico, homeostase. Por isso a teoria de Cirelli e seus colegas é chamada hipótese da homeostase sináptica. Aí nós temos a sigla SHY. O resultado perceptível disso é que durante a noite nós gravamos informações novas e importantes na memória, enquanto dados irrelevantes, que roupa você usou, a cara do desconhecido que você trombou no elevador, o que comeu, são esquecidos para abrir espaço para o dia seguinte. Resumindo, qual que é o experimento aqui, qual que é a teoria? Que quando a gente dorme, a gente vai apagar parte das memórias que o cérebro considera como lixo. Se eu não durmo, o que aconteceu com os ratinhos que não dormiram? Nada é apagado, então você só vai acumulando, e aí você vai ficando cada vez mais cansado. E ela já começa aqui, esse texto já começa com essa frase aqui, com essa pergunta. Sabe a sensação de tomar decisões pela manhã com a cabeça descansada? Ou seja, eu tive aquele apagamento e estou livre para poder armazenar coisas novas, o que eu vou aprender hoje, por exemplo. Então, uma boa noite de sono ajuda bastante, né? E quando a gente não dorme bem, o que acontece? A gente acorda cansado, não é assim? Mal-humorado, cansado. É o que acontece quando a gente não dorme bem, quando o corpo pede mais e a gente não pode ou não consegue ou não quer dormir o tanto que ele está pedindo, né? 4. Esse texto tem a finalidade de divulgar um estudo. Após a leitura, suas expectativas quanto à finalidade do estudo, levantadas pela análise do título, da linha fina, da imagem de legenda, foram confirmadas? Explique. Então, aqui estamos perguntando se tem o que você viu na imagem, no título e subtítulo, tem a ver com o que você leu. Suas expectativas foram saciadas? Então, você leu lá, dormir para esquecer, e aí você leu o texto. Vocês conseguiram entender? Ou não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não respondeu aquela pergunta? Escreve para mim ou abre o áudio. Sim. Deixa eu ver ali. Henrique, Pedro, sim, Lívia também. Então, acabou respondendo, né, a pergunta lá, que foi feita lá atrás. Sim, isso. Releia a frase inicial e responda às questões. Pesquisadores da universidade descobriram que pode ser justamente esta função biológica de uma boa noite de sono, apagar lixo mental. Isso, a Mori falou que estão confirmadas o texto, isso mesmo. Já tirou, beleza? Aí eu peguei a mesma frase e coloquei aqui para a gente acompanhar. O sujeito da forma verbal descobriram identifica os autores da pesquisa.
Indique o sintagma que tem função de sujeito. Então, eu tenho aqui o verbo descobriram. Quem foi que praticou esta ação? Quem são eles? Isso, os pesquisadores da universidade, isso mesmo. E qual que é o núcleo? Aí eu vou pegar o gancho de vocês, que é o pesquisadores. Este daqui é o núcleo, tá? Qual é a função da expressão da Universidade de Wisconsin-Madison? Por que o autor do texto fornece essa informação ao leitor? Nos Estados Unidos, não. Quem colocou... Não, Henrique, ali ele entra como advérbio de lugar, tá? Por que que tem o nome da universidade? Só colocou agora. Para o leitor saber o lugar, isso. Assim eles sabem de onde que saiu toda essa descoberta, né? Onde está sendo feito esse teste, onde está sendo feito essa pesquisa. Indicar a que instituição os pesquisadores estão veiculados. Instantâneo, por favor. Sim, Caio, para saber onde que é, isso mesmo. O verbo descobrir é transitivo. Isso significa que ele tem um complemento. Então, quem descobre, descobre algo. O que que eles descobriram? Que pode ser justamente esta a função biológica de uma boa noite de sono. Vem até aqui, hein? O pronome esta tem função coesiva, ou seja, ele está se referindo a uma outra coisa para manter o sentido do texto. Sublinhe no fragmento o termo a que esse pronome se refere. Então, esta se refere ao quê? Exato, apagar lixo mental. Isso mesmo. O uso de dois pontos nesse contexto ocorre antes de uma enumeração, uma citação ou um esclarecimento. 1, 2 ou 3. Só coloca o número aí pra gente. Aê, um esclarecimento. Eu vou esclarecer qual que é a função biológica de uma boa noite de sono. Apagar lixo mental. Olha o instantâneo. Aê. Tipologia expositiva é quando nós expomos algo. Exposição versus opinião. Na maioria das vezes, os estudos não são colocados a opinião de quem fez. E eles ficam na terceira pessoa do discurso, para ser imparcial. 6, página 31. Quando estamos acordados, somos escravos do aqui e agora, sempre atendendo a algum estímulo e aprendendo algo novo, diz a italiana Chiara Cirelli, uma das autoras do estudo. Durante o sono, nosso cérebro reequilibra as sinapses de um jeito mais eficiente. Sinapses são os pontos de encontro entre dois neurônios por onde passam os impulsos elétricos. O que indica o uso de aspas no fragmento. O que são essas aspas? Isso, são as falas, neste caso da Chiara, isso mesmo. As falas de Chiara têm o objetivo de explicar e divulgar a pesquisa feita ao público não especializado ou convencer outros cientistas da importância do estudo realizado. 1 ou 2? Isso, explicar e divulgar. O que significa acordados somos escravos do aqui e agora?
De acordo com Cirelli, quando estamos acordados, recebemos a todo momento o agora e em diversas situações, aqui, estímulos que nos fazem aprender algo novo. E de acordo com Cirelli, as pessoas precisam relaxar mais, deixar de ser escravos do aqui e agora e parar de seguir à risca seus compromissos. 1 ou 2? De novo. Instantâneo. Obrigada. Considerando a primeira frase do fragmento e a forma verbal diz, indique o sujeito da forma verbal e classifique-o. Vamos voltar aqui. Quem é que pratica esta ação de dizer algo? A italiana, né? Um núcleo só, sujeito simples. E a transitividade? Este verbo, ele pede complemento ou não? Coloca para mim S ou N. Certo, Jonathan? Esse verbo pede complemento? A Chiara diz. Ou não, eu não consigo entender. Pede. Então, se pede complemento, estamos diante de um verbo transitivo. E em outra de suas falas, Chiara Cirelli emprega um termo técnico da área de ciências. Que termo é esse? Que termo que foi lido no texto que não é de uma área comum? Não. Depois ela até explica, né? No texto é explicado o que significa esta palavra. Isso, Mori. Sinapses. Porque logo em seguida a fala da autora do estudo foi apresentada a definição desse termo. Então, logo depois que ela fala de sinapses, vem a explicação, a definição. Por que ela coloca isso? Não, a SHY é a sigla da teoria, tá, Lívia? Não é esse, não. Exato, deixar o texto mais simples para o leitor entender, porque é uma palavra científica, é isso mesmo. Assim as pessoas conseguem ler e compreender o que está sendo falado, né? Não adianta nada eu ler um texto de divulgação científica e não me explicam os termos. Aí eu não vou entender nada. E isso, Kenji, que é uma palavra científica, exatamente. 7. Na continuação do texto é descrito o experimento realizado pelos cientistas. Sintetize-o fazendo uma paráfrase, ou seja, reescreva utilizando as próprias palavras, mas sem alterar o sentido do texto original. Então é quando ela fala que tiveram os ratinhos que dormiram, tiveram 18% da memória apagada, enquanto que os outros que estavam mantidos acordados não tiveram mudança nenhuma. As sinapses permaneceram as mesmas. Certo até aqui? Dúvidas? Beleza, já foi instantâneo. Segundo o texto, o que é esse SHY? Aí era só ir lá e copiar. É a sigla para hipótese da homeostase sináptica. A que conclusão chegaram os pesquisadores? E aí? Que conclusão que eles chegaram? É justamente sobre o que estamos falando, né? Que o sono permite ao cérebro apagar memórias irrelevantes e abrir espaço para memórias novas e importantes. Segundo o texto. Isso, Henrique, certinho. Que durante a noite guardamos as memórias importantes e esquecemos as inúteis. Certinho. Já pensou num dia que a gente vai num shopping, a gente guardar tudo na memória? Todas as pessoas que a gente viu na fila, você está lá na fila da pipoca, todas as pessoas que estavam lá, tudo que você viu naquela vitrine, né, de doces, salgados,
tudo ficasse armazenado. Aí você ia falar, olha, de um lado tinha tal chocolate, do outro tinha outro, tinham 3 barras disso, 4 da... Seria horrível, né? Então, isso pra gente é inútil, não precisa disso. 10. Segundo o texto, é correto afirmar que a pesquisa chegou a uma conclusão definitiva sobre a função biológica do sono? Sim ou não? E aí, um trecho que justifica a resposta. Então, essa pesquisa é definitiva? Nós podemos afirmar que quando nós dormimos, nós esquecemos... esquecemos não. São apagadas as memórias inúteis? Não, né, Kenji? Não. Não é definitiva. Por que que não é definitiva? Exatamente. Pois falam que é uma teoria. Isso. Nós temos aqui, descobrir o que pode ser justamente essa função. Teoria de Cirelli é chamada de hipótese da homeostase. Então, não é nada certo. Ainda são estudos. Relacione as estratégias que o autor utilizou para facilitar a compreensão das informações pelo leitor ao respectivo trecho. 1 é definição de termos, 2 para linguagem informal, 3 relação comparação a fatos do cotidiano e 4 conversa com o leitor. Essa primeira aqui, que número que é? Não lembra do que comeu ontem? Se refere à definição de termos, linguagem informal? Não. É que está na minha ordem, né? É o 4 sim, desculpa. E qual que é a... Não lembra? A cara do desconhecido que você trombou no elevador. Que número que é? Aqui é 4, aqui é 2. Olha, eu já falando. Eu vou falando já. Não, não é 3, não. Não é relação, comparação de dados, não. É o 2. Relação, comparação a fatos do cotidiano. Então, 4, 2. Aí agora ficou fácil, né? Aí. Então, esta é a ordem de vocês. 4, 2, 3, 1. Certo. Releia. O resultado perceptível disso é que durante a noite nós gravamos informações novas e importantes na memória, enquanto detalhes irrelevantes, que roupa você usou, a cara do desconhecido que você trombou no elevador, o que comeu, são esquecidos para abrir espaço para o dia seguinte. No texto predominam formas verbais no presente do indicativo. Gravamos, são, etc. A respeito desse tempo verbal, no texto de divulgação científica, assinale a alternativa correta. É empregado para fazer menção a fatos que poderiam ter ocorrido, é utilizado para indicar algo permanente que perdura, ou indica que o experimento foi desenvolvido ao mesmo tempo que a escrita do texto. 1, 2, 3. Não é a primeira. Aê! Muri acertou, é a segunda. A Bia também. Em algum momento do texto, o autor jornalista emite sua opinião sobre o experimento e a pesquisa de modo geral. Nós temos isso no texto, a opinião de quem fez, de quem está falando sobre o experimento? Ou não? Está totalmente imparcial? Não, não temos, isso mesmo. Ali só está explicando, né? Não tem nada que fala a opinião da pessoa. Definição e exemplificação. Para divulgar uma informação científica, como que é? Não, porém ele também não coloca nada contra isso. Exatamente. Certinho, Henrique. De maneira a ser compreendida facilmente pelo leitor não especializado, vários recursos são empregados. Então, eu vou fazer um texto de divulgação científica, o que eu tenho que usar? Muito da definição, porque aí eu tenho que explicar a palavra ou a expressão da área científica, né? Senão não vai adiantar nada eu ficar lendo aquele texto cheio de palavras que eu não conheço. E também, para ficar mais claro, exemplificação. Qual foi o exemplo que nós tivemos aqui no texto? Então, nós tivemos a definição de sinapse,
E nós tivemos a exemplificação com os ratinhos, não foi isso? Então, os ratos que dormiram e os ratos que não dormiram. O que aconteceu? E aí acaba ficando mais fácil de a gente entender o texto. Imagine se tira a definição e se tira os exemplos. A gente não vai entender nada. Vai ficar falando lá de sinapse, de homeostase, e você vai ficar sem entender aquilo. Desta forma, fica bem melhor, bem mais fácil. Diga, quem? No 13 é só um não? Sim, e aí você vai anotar as suas conclusões, ó, porque ela não emitiu nenhuma opinião, apenas está divulgando as suas pesquisas. Só está divulgando, não está opinando em nada. Okay. Beleza? Estrutura básica da oração. Juntinhos na saúde e na doença. Humanos e suas comunidades microbianas vivem em complexa simbiose. Germes ainda são associados a causadores de doenças, os patógenos. Por isso, a estratégia costuma ser eliminá-los sem dó com antibióticos ou higiene obsessiva. Mas isso está mudando. Muitos médicos hoje são treinados em ecologia para entender o ecossistema do intestino, afirma Jack Gilbert. É parecido com alguém que queria investigar a floresta amazônica. Tende a entender ecologia. Para Gilbert, maior revolução foi compreender que bactérias não são fantoches do sistema imunológico. Elas também ditam as próprias regras na defesa de nossos corpos. Bactérias podem influenciar doenças, desenvolvimento e tratamento do câncer e até afetar nosso humor. No Brasil, a Universidade Federal de Minas Gerais é um dos principais polos no estudo do eixo intestino-cérebro, que analisa influências dos micro-organismos em distúrbios mentais. Pesquisas apontam que quem sofre de depressão ou autismo tem microbiota intestinal diferente da saudável. Ainda não se sabe se essa diferença é causa ou consequência, pondera Jacques Nicole, do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. O desafio é descobrir se fatores são previsíveis e se dá para intervir. Agora estamos na 34. Amigos ou inimigos? Estudos têm descoberto componentes microbianos em doenças e distúrbios mentais. Obesidade. Pesquisador Jeff Gordon mostrou que transferir microbiota de camundongos obesos passa a obesidade em animais normais. Depressão. Cada vez mais pesquisas apontam. Probióticos podem auxiliar no tratamento da depressão, mas estudos ainda são preliminares. Autismo. Microbiólogo Sarkis Masma notou que alterações no microbioma de camundongos recriam sintomas de autistas. E diabetes, desequilíbrios na microbiota intestinal podem ter envolvimento com distúrbios metabólicos como a diabetes tipo 2. Então, o que a gente tem aqui nestes 4 itens? Que a obesidade, eles fizeram o teste com os camundongos, então acaba passando de um para outro, né? Dá para transferir essa microbiota e acaba passando a obesidade. A depressão, probióticos. Probióticos, vou falar de um modo bem simples, mas não é isso, tá? Ele é parecido com o Yakult. Não sei se vocês já ouviram falar em kefir, que as pessoas falam vulgarmente que são bichinhos do leite lá, que você faz iogurte, faz um monte de coisa, né? São os probióticos, sim, que a gente conhece. E auxilia no tratamento da depressão. Então, são tudo estudos, né? Quanto ao autismo, do Yakult são lactobacilos, Caio, isso mesmo. E aqui os probióticos são outros. Vamos dizer que são primos, assim, primos de terceiro grau, para ficar mais fácil de entender, mas é quase que, né? Se eu falar que é a mesma coisa, não é. Mas mais para entender. Autismo. Tem alterações no microbioma de camundongos que recriam sintomas de autistas. E a diabetes, desequilíbrios na microbiota intestinal, pode ter envolvimento com distúrbios metabólicos, ou seja, pode ter a diabetes tipo 2 por conta dessa microbiota intestinal. Então, são pessoas que fazem um estudo do eixo intestino e cérebro, para ver o que tem uma coisa a ver com outra. O texto é de André Jorge Oliveira, Criaturinhas Fantásticas e Onde Habitam, saiu na Galileu em março de 2017.
A estrutura sintática. O que, que nós aprendemos aqui na estrutura sintática? Quando eu falo para vocês, vocês vivem no mundo de Oz, na parte de análise sintática, lembra lá que vocês vivem no mundo de Oz, né? Então é sempre bonitinho, sujeito, verbo, complemento. Ou se eu não tenho sujeito, é o verbo, complemento. Ou apenas o verbo. Mas aqui a gente também pode fazer uma mistura. Colocar o verbo na frente, ou complemento, desde que que você mantenha o sentido. Gostou da referência de onde o texto foi postado? Legal, né? É bem bacana, eu também gosto. Agora nós vamos trabalhar apenas com sintagma nominal. Quando eu quero passar uma mensagem para alguém, na maioria das vezes eu coloco um verbo. Então eu estou trabalhando com a estrutura de um sintagma verbal e um sintagma nominal, na maioria das vezes. Aqui, nós estamos falando o seguinte, que o título é feito por frase nominal. É o que aconteceu, né? Ó, amigos ou inimigos. Aqui, ó, só sintagma nominal. E eu consigo entender isso? Consigo. Eu sei do que vai ser dito aqui. O que acontece com as letras? Elas estão em destaque comparadas à outra? Também. Então, além de elas estarem em evidência, elas estão todas com letra maiúscula. Eu não tenho verbo. E chama a atenção do leitor? Chama, porque ela está bem acima, está em caixa alta, então chama a atenção dessa forma. E aí ele pergunta aqui, faz o seguinte, leia algumas características de títulos jornalísticos e explique qual delas justifica o uso das frases nominais. O texto tem que ser breve? O que aconteceu aqui? Foi breve. Deixa eu pegar aqui no livro, é mais fácil que ficar indo e voltando. O texto foi breve? Sim. Eu tenho aqui o meu título e o texto foi breve. Foi atraente ao leitor? Sim, ele foi bem breve, porém já mostrou logo o que ele quer, o que ele vai ser trabalhado. Identifica o tema tratado pelo texto? Estamos falando de obesidade aqui, que a obesidade passa de um camundongo para o outro. Está falando das comunidades microbianas? Sim, ele também fala do tema tratado. E ele foi grafado com letras maiores? Foi. Então, aqui, permite que haja uma concisão, uma coesão entre os textos. Eu usando tudo isso daqui, quer dizer que eu vou ter, o texto está a ver com o meu título, mesmo sendo nominal, sem verbo algum, mas ele tem a ver, então um encaixa no outro. Certo? Tira o instantâneo. O Caio está digitando. Caio desistiu. Aí, obrigada. Releia a linha fina. Humanos e suas comunidades microbianas vivem em complexa simbiose. Qual é o sintagma que funciona como sujeito da forma verbal vivem? Quem é que pratica essa ação de vivem? Sim, humanos e suas comunidades microbianas. E qual que é o núcleo? Quais que são os núcleos? Aí eu tenho que ver as palavras que estão fazendo esta ação aqui, né? Quase isso, Henrique. Certo, Muri. Então, humano e suas comunidades microbianas é o meu sujeito e o núcleo é humanos e comunidade. Só comunidade, Henrique, isso mesmo. Porque microbianas está caracterizando a comunidade, tá? Seria um determinante. Considerando sua resposta na questão anterior, então eu tenho dois núcleos, pode-se afirmar que o sujeito é simples ou composto. Coloca para mim S ou C. Aí, os núcleos, composto, isso.
Segundo texto, o que são patógenos? Aí é só ir lá no texto e acabar copiando a definição, que são germes causadores de doenças. Identificar o referente de elementos coesivos é uma habilidade importante a fim de se compreenderem os sentidos de um texto. Identifique a que palavra ou expressão cada elemento destacado no fragmento a seguir se refere. Germes ainda são associados a causadores de doenças, os patógenos. Por isso, a estratégia costuma ser eliminá-los sem dó com antibióticos e higiene obsessiva. Mas isso está mudando. Esse por isso se refere ao quê? O que é o por isso? Estratégia. Isso mesmo, Henrique. Os germes que ainda são associados a causadores de doenças. Isso. E o los? Na verdade, estou perguntando desse os. O que são eliminar-los? Esse os. Eliminar quem? Exato, os germes. E o que está mudando? Isso. Exatamente, Henrique. Procurar eliminar os germes com antibióticos e higiene excessiva. Certinho, Pedro, também. É justamente a estratégia, qual que é a estratégia, né? Explicar. Pessoal, a gente vai parar por aqui. 11h30 nós temos nossa videochamada, então eu espero vocês às 11h30, para a gente prosear um pouquinho, tá? Tem alguma dúvida do que a gente corrigiu até agora? Tá tranquilo? Videochamada? É igual agora, uma reunião, só que a gente vai conversar não sobre língua portuguesa. Não, não é de dúvida. Plantão de dúvida é plantão de dúvida. Vamos, isso mesmo, Kenji. Não, não é obrigatório, Sara, mas seria bem interessante se todos participassem. Tá bom? Então, quem não tiver mais dúvida, pode ir saindo e a gente volta na segunda-feira. Tá bom? Então, bom final de semana para quem eu não vou ver na quarta aula. Vai jogar Uno online? Sim, Caio, pode ver os outros sim. Aí é o momento de abrir a câmera. Tchau, tchau. Sei ser português, isso mesmo, Kenji. Por nada, Caio.